Olá para todos. Vamos começar hoje o nosso curso de Direito Internacional. E eu gosto de chamar pelo nome, né, que a gente vai dividir a nossa disciplina nas suas duas vertentes. A gente vai trabalhar com o aspecto privado e o público, mas a disciplina, o objeto de estudo é Direito Internacional. Então a gente vai conhecer alguns aspectos que eu reputo mais importantes, né, que a gente tem que fixar e que são aqueles que nos darão a base para que a gente possa enfrentar, né, o nosso adversário, que é o exame da OAB. Eu programei o nosso curso em 2 módulos, né? Quer dizer, nós temos 2 aulas que compõem o primeiro módulo, que eu vou chamar do módulo do Direito Internacional Privado, que a gente vai começar com ele hoje, né? E o segundo módulo, que será nossas 2 últimas aulas, a gente vai trabalhar ali o que a gente chama de Direito Internacional Público, né? Mas a matéria, a área é uma só, embora tenha essa divisão acadêmica dos objetos específicos. Então, essa aula de hoje, Direito Internacional Privado, nossa próxima aula ainda o privado, e as 2 últimas aulas do Direito Internacional Público. É claro que nós vamos ali buscar os aspectos mais importantes, porque vocês sabem que a prova da OAB, na prova da OAB agora, tal como essa banca nos tem apresentado, ela é uma prova que, na verdade, se você pensar em questões específicas do direito internacional, realmente a gente tem 2, 3 questões, mas o direito internacional ele se espalha por todas as outras questões, né? Ele se espalha pelo direito civil, pelo direito tributário, pelo direito penal, pelo direito, enfim, né? Fora, claro, direitos humanos, que vocês terão aula específica dos direitos humanos. Muito bem, então vamos trabalhar hoje, né, o direito internacional privado, vamos fazer uma introdução, né, aos nossos temas de hoje. Vamos lá. Os temas que a gente vai trabalhar hoje são, na verdade a temática é uma só. Né? Nós vamos trabalhar aqui o objeto do direito internacional privado, e aí vamos ver a definição do que é essa específica área de conhecimento, vamos trabalhar o seu objeto principal, que a gente vai lembrar, né, que vamos retomar, que é o conflito de leis no espaço, mas o mais importante na nossa aula de hoje é que a gente vai estudar de uma maneira bem, digamos assim, abstrata, vamos ficar pouco pegado à lei nesse primeiro momento, para a gente trabalhar o método conflitual. E eu entendo que as questões da OAB, que tem reiteradamente tratado dessa questão do método conflitual do direito internacional privado, elas são questões que, antes de mais nada, dependem da maneira correta de se pensar o problema do direito internacional privado, de se conhecer o método de solução, muito mais do que simplesmente conhecer a legislação específica que será aplicada. Então, o auge, né, o momento mais importante da aula de hoje é justamente a mecânica do método conflitual. Então, esse é o ponto principal da aula de hoje. Espero que vocês saiam daqui sabendo enfrentar o objeto de direito internacional da melhor maneira possível. Então, vamos a alguns conceitos agora introdutórios. Primeiro, definição, né? A gente tem que saber o que a gente está enfrentando. O que é, né, por definição, o direito internacional privado, especificamente entendido, né, gente? É o ramo do direito, uma área do direito, que estuda as relações de direito privado com conexão internacional. É isso que dá ao direito internacional a sua especificidade. Eu estou enfrentando relações de direito privado, conflitos na área do direito privado, mas com uma ótica diferenciada. Eu estou analisando isso a partir de uma perspectiva de interconexão entre diversos ordenamentos jurídicos. Então, eu vou estar tratando de relações jurídicas, eu até, no meu slide eu faço ali, coloco a figura de um mundo, eu vou estar tratando de relações jurídicas que se interconectam através de diversos elementos entre os diversos estados. Então, eu estou olhando para o direito privado, mas de uma perspectiva mais abrangente, tendo como ponto principal o fato de que o mundo é repleto de ordenamentos jurídicos e que no momento que eu estabeleço uma conexão via uma relação jurídica com outro Estado, eu estou sim
colocando dois sistemas jurídicos diferentes em confronto. Então, o objeto é justamente trabalhar essa conexão, né, e ver como é que a gente pode, de uma certa maneira, lidar com essa, digamos, com essa realidade globalizada, onde as relações de direito privado, elas são, sim, interconectadas a mais de um ordenamento, mesmo quando a gente não se dá conta disso, a gente está diante de uma relação jurídica que pode estar conectada a mais de um ordenamento, e a gente vai ver que existem elementos de conexão suficientes, né, para nos colocar quase sempre numa relação específica de direito internacional privado, né? A globalização nos coloca nesse cenário e o problema agora é que a gente tem que enfrentar as dificuldades, né? Como conseguir um método satisfatório que possa nos levar, né, a soluções mais justas nos casos concretos que envolvam mais de um ordenamento jurídico onde não existe um único sistema jurídico predominando no mundo, mas uma multiplicidade deles. Muito bem. O objeto dele, então, a gente já percebeu. A gente está trabalhando especificamente conflitos de leis no espaço. Quando a gente estudou a introdução ao direito, lá no começo do curso, a gente estudou os conflitos interespacialmente falando, né, e os conflitos sobre a ótica interespacial a gente deixou para esse momento final, né, porque na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga LIC, a gente tinha ali um conjunto de normas que regem o direito, conflito de leis no tempo. Isso aí vai estar presente sempre. Toda a abordagem dos casos concretos podem sempre levar a um conflito de leis no tempo. Mas aqui, no nosso curso de Direito Internacional Privado, no seu objeto específico, a minha preocupação é com o conflito de leis no espaço. Então, esse mapa que eu coloco para vocês aqui, eu estou tentando ao máximo ilustrar, né, a vocês o espaço onde a gente está trabalhando, né? E eu coloco aqui um mapa que divide o mundo em sistemas jurídicos. Então, cada cor desse mapa corresponde a um sistema jurídico diferente. O romano-germânico, o vermelhinho, o do common law, o common law, o azulzinho, e temos outros sistemas aí, os amarelinhos, que são os costumeiros ou consuetudinários, e sistemas misturados. Então, dentro de cada linhagem, cada sistema jurídico desse, nós temos ainda os ordenamentos estatais. Então, por exemplo, aqui, na América do Sul, eu tenho o ordenamento brasileiro, o argentino, o paraguaio, o uruguaio, o chileno, o colombiano, etc. E na América do Norte, temos diferenças, inclusive, dentro dos próprios estados soberanos, né, dos Estados Unidos da América, e assim a gente segue. Então, a gente tem, na verdade, um mundo de diferenças. E nós, pessoas físicas e jurídicas, transitando por esse mundo, estabelecendo as mais diversas relações de direito privado. Então, esse é o grande problema. Um mundo de diferenças, onde relações jurídicas se estabelecem como se houvesse uma única realidade. Então, objeto do nosso estudo, né, quer dizer, o objeto dessa área são os conflitos de leis no espaço. E, ora, o que eu preciso, então, né, trabalhar, já que eu estou diante de um objeto que se traduz no conflito de leis no espaço? Eu tenho que saber quais são os métodos, né, o que se dispõe, o que está disponível a esse tipo de conflito para que se possa ter uma solução pelo menos desejável, né, no âmbito mais simples possível diante de tanta complexidade, né? Porque sabemos que não existe um único método universal a qual todos os estados se submetam, até porque os estados são soberanos, eles têm suas próprias constituições, os seus ordenamentos, muitas vezes partilham até de interesses comuns, criando blocos, se reunindo, mas a verdade é que os direitos continuam soberanos e a gente tem que ter uma maneira de lidar com essa realidade, pelo menos ainda assim, tão diferente. Mas falar, né, em Estado e falar em conexão com outros sistemas, é lógico que, como eu acabei de falar, isso coloca sempre diante de nós a ideia de que os sistemas se protegem, né? Nós estamos conectados, as pessoas estão conectadas físicas e jurídicas, nós viajamos, nós estamos na internet estabelecendo relações jurídicas das mais diversas naturezas, comprando, vendendo, alugando. Então isso tudo está posto à nossa frente, mas essa conexão que necessariamente acontece na nossa vida cotidiana, ela não pode de maneira nenhuma levar a algum tipo de violação direta às ordens jurídicas de cada um dos estados, né?
Isso é o mínimo. Você pode ter uma flexibilização da sua soberania, etc., mas, na verdade, o que você minimamente precisa é uma proteção contra atos jurídicos, leis, sentenças, que, por conta dessa conexão, sejam produzidos em outros estados e que necessariamente venham a influenciar ou a incidir no nosso ordenamento. Por isso, o artigo 17 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que eu coloco aqui no slide para vocês, e esse artigo é uma capa protetora, eu chamo de capa protetora. No direito internacional privado, esse dispositivo, embora olhado já com bastante mais muito mais parcimônia, nem com tanta rigidez, ele é um escudo protetor das nossas instituições. E vem dizendo, as leis, que é o nosso, que é o nosso caso específico aqui, porque se nós estamos diante de um conflito de leis no espaço, a gente vai ter que escolher a lei que será aplicada, e essa lei pode ser uma lei estrangeira, isso é fato, né? Então, essas leis estrangeiras, bem como atos jurídicos, sentenças originárias de outro país, né, gente? Bem como as declarações de vontade ou de última vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a nossa soberania e ordem pública. Basicamente, a soberania e a ordem pública. Significa que, ao reconhecer que uma norma jurídica pertencente a um outro sistema jurídico se confronta com a nossa Constituição ou com a nossa ordem pública, que é algo mais abrangente do que a ideia de normas postas, né, seja até pela Constituição, quando essas normas enfrentarem a nossa ordem pública, a nossa soberania, no Brasil, essa norma jurídica, bem como os atos, sentenças, etc., não poderão ter eficácia. Esse é um dos impedimentos à aplicação da lei estrangeira. Constitui um dos impedimentos, lógico, mais fortes a ideia de que uma norma estrangeira, mesmo que o nosso próprio sistema, nossas próprias leis, exijam que ela seja aplicada no caso concreto, mesmo assim, né, se ela violar a nossa ordem, poderá então, ela poderá não ter eficácia, ou seja, não poderá ser aplicada para reger aquele conflito que se está conhecendo em um determinado momento. Tá? Então, esse artigo é fortíssimo. E a gente vai ver, durante alguns períodos da prova da OAB, ele era quase que figurinha marcada. Era um amor por esse artigo, e questões até que não tinham muito alto grau de complexidade, mas muito repetidamente utilizado nos exames. Agora nem tanto, mas ele tem que estar sempre em mente, tá? Ninguém está, na verdade, se expondo, abrindo, se submetendo ao que venha de fora via conexões que a gente, por acaso, estabeleça, tá? Existe uma proteção, isso é sempre muito importante. Muito bem, vamos continuar então, agora para conhecer quais são os métodos. Estou falando de conflito de leis no espaço, né, gente? Eu estou falando de um conflito de leis no espaço. Então, eu vou ter que ter algum método apropriado diante daquela problemática que a gente viu alguns slides atrás, de que é um mundo de diferenças, é um mundo de ordenamentos soberanos, através dos quais nós, pessoas físicas e jurídicas, estabelecemos relações. Então, esse método, ele deve satisfazer essa questão principal, mas a gente vai ver que não é bem assim. Nós temos, na verdade, um método, que chama-se o método tradicional, que vai ocupar realmente o espaço dessa aula, que é o método conflitual. Mas nós temos um outro método do direito internacional privado, de solução de conflitos, que é o direito uniforme, e que mais comumente hoje vem sendo referenciado como harmonização, e essa é a diferença que eu vou trazer para vocês. Bem, o direito uniforme nada mais é do que a proposta de criação, lógico, que através de tratados internacionais, porque esse é o instrumento do direito uniforme por excelência, criação de uma ordem jurídica única. Então, funciona mais ou menos assim. Numa determinada região, né, eu botei até esse mapa aqui, embora a gente só tenha o cinza e o verde, quando na verdade o direito uniforme ele é muito mais do que isso, mas é bom para que vocês possam ver que, por exemplo, nessa região cinza aqui, a gente poderia dizer que há uma harmonização, ou como há aqui no nosso caso,
nas Américas, ou aqui mais, vou botar essa parte aqui, né? Há aqui, na verdade, um tratado multilateral e aberto, porque esse tratado a gente vai ver é um tratado multilateral e aberto. A gente vai rever essa classificação mais à frente no nosso curso. Esse tratado multilateral e aberto, ele vem, na verdade, trazer normas jurídicas padronizadas, ou seja, os mesmos padrões de normas para toda uma área, né, toda uma região. Então, essas normas, elas são impostas, não, lógico, não submetendo os estados, porque como tratado, a gente sabe que para alguns estados, e aqui nas Américas, a maioria deles, ele tem que ser incorporado ao ordenamento jurídico, mas existe ali uma submissão à ideia de que há uma norma ali que todos devem respeitar. Só que essa norma ela é padronizada e não necessariamente a partir de algum conteúdo mínimo que se identifique nas legislações de cada um dos estados. É como se elaborasse uma norma a partir de alguma ideia abstrata do que seria uma norma única e padronizada para reger, por exemplo, a América do Sul, em matéria, por exemplo, como está acontecendo hoje nas Américas, em defesa do consumidor, proteção do consumidor. Então, é uma norma que parte de um conceito de norma mais abstrato, não tem uma ligação direta com o que cada uma das legislações daquela região estabelece. Por isso, essa ideia de direito uniforme vem sendo refrescada pela ideia de harmonização. Então, quando você tem uma região, né, onde, é claro, existe uma grande conexão de pessoas e, lógico, uma grande multiplicidade de relações jurídicas, a ideia é que você crie, sim, uma norma jurídica internacional, um tratado internacional, multilateral aberto, para abranger um espaço razoavelmente grande, só que você parte não de alguma ordem abstrata, ou de alguma ideia de como seria um ordenamento satisfatório para reger todos aqueles estados, mas você parte do próprio, né, das próprias legislações. Você faz um exame comparado daquelas legislações para buscar alguma identidade, buscar, como propõe a Cláudia Lima Marques, aqui ela é uma das pessoas que hoje comanda, vamos botar assim, a harmonização do consumidor nas Américas. Então, ela diz que harmonizar é propor pautas mínimas de conteúdo elevado. Quer dizer, eu vou buscar ali naquelas legislações aquilo que de mais importante, minimamente considerado, deve fundamentar essa norma internacional que deverá ser aplicada pelos estados, é o que se espera, né? Então, você vai ter uma norma que ela parte de conteúdos que se reconhece como importantes dentro de cada legislação e ela unifica, harmoniza, padroniza de uma certa maneira, agora muito mais identificada com a realidade de cada ordenamento, aquele direito, de forma que eu posso sair do Brasil e a Argentina, e a Paraguai, a Uruguai, a Bolívia, e eu vou estar sobre a incidência de uma mesma ordem jurídica dentro de uma determinada área, de uma determinada matéria, de um determinado conjunto de regras jurídicas, normas jurídicas, né? Então, a harmonização é o que se pretende. E a professora Cláudia Lima Marques, ela está lá em trabalhos finais, inclusive vai ter agora um evento, ainda, né, por esse período aí, não sei quando será, falando sobre a harmonização dos consumidores, quer dizer, da proteção do consumidor nas Américas. A proposta é que, em matéria de proteção do consumidor, seja aplicada uma norma única. E é um trabalho longo que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 9, 10 anos. É um trabalho muito grande em harmonizar a legislação em matéria de direito do consumidor nas Américas. Tá? Então, isso que a gente chama de harmonização. Se o meu problema é que eu tenho relações com conexão internacional que podem gerar conflitos, né, com conexão internacional, o ideal é que, para solucioná-las, eu não tenha que disputar ordenamentos, né, fazer uma escolha arbitrária de ordenamentos, qual é a lei que vai ser aplicada, a lei uruguaia, paraguaia, argentina, chinesa, japonesa. O ideal é que eu já tenha uma norma jurídica que, partindo, né, de um mínimo de cada ordenamento, ela possa ser aplicada dentro de uma determinada região. E aí a gente não fica, né, ao largo de uma tentativa de uma decisão mais justa. Então, harmonização
é uma iniciativa corrente no direito internacional, né? Sempre se está desenvolvendo mais normas nesse sentido, e a gente vê que eles têm um sistema hoje de direito internacional fracionado, e dentre ele as normas de direito internacional privado, também um conjunto de normas, um verdadeiro sistema de normas que rege aspecto processual, aspecto civil, família, aspecto comercial, enfim. A gente tem um sistema de direito uniforme, algumas harmonizadas e outras não, né? Então isso faz parte do conjunto. A gente vai ver no nosso encontro sobre competência, a gente vai ver que essas normas harmonizadas, esse direito uniforme que os Estados produzem, quando incorporado ao nosso ordenamento, servem de base, né, também para as decisões que sejam proferidas no Brasil. Então a importância é muito grande que a gente conheça, a gente saiba da existência desses tratados. Muito bem, mas o que vai nos deter aqui o final da nossa aula de hoje é justamente o método conflitual. Esse é o método, né, que é o método utilizado tradicionalmente. É lógico que ainda no Brasil esse método é o aplicado, mas há várias iniciativas no sentido de tentar fazer com que outras maneiras de enxergar esses conflitos também possam ser utilizadas. A gente tem, por exemplo, já em debate, já sendo aplicado até fora em outros estados, já são aplicados há muito tempo em outros estados, a ideia da autonomia da vontade para escolha da lei aplicável. Então, eu posso escolher não só o foro que vai decidir um conflito, uma questão minha em matéria de direito privado, mas eu vou escolher também a lei aplicável. Isso faz parte do reconhecimento de que essas relações devem ter uma solução apropriada, né? Mas o tradicional ainda é justamente o método conflitual. É esse método que a gente vai trabalhar agora, né? A partir desse momento. E eu vou juntar para vocês aqui, né? Vou agregar para vocês aqui alguns elementos importantíssimos para a compreensão do mecanismo. O que eu quero hoje é armar vocês, dotar vocês do conhecimento da mecânica do método conflitual para que vocês possam analisar as questões da OAB e vem caindo. Toda a prova da OAB está contemplando uma questão de conflito de leis no espaço para ser solucionada. Quando a gente está diante de um conflito de leis no espaço e a gente precisa solucionar esse conflito que envolve mais de um ordenamento jurídico, eu tenho que fazer sempre duas perguntas. A primeira pergunta a gente vai responder na aula que vem, né, que é sobre competência internacional, que é, eu tenho um conflito de lei no espaço, eu tenho que saber quem é que julga. Então vamos trabalhar isso na próxima aula, quem julga, competência, processo civil internacional. E depois que eu sei quem julga, e aí pressupondo que essa autoridade judiciária seja brasileira, no caso de ser judiciária, que nós temos outros modos de solução como arbitragem, por exemplo, mas no caso de ser judiciária, eu tenho que fazer a pergunta tradicional do direito internacional privado. Qual é a lei aplicável? É justamente isso que eu coloco aqui no meu slide, nesse slide, né, o nosso amigo ali está em dúvida. Eu vou aplicar o quê? O ordenamento sul-africano, o ordenamento brasileiro, a questão recente da prova da OAB, que a gente vai trabalhar mais adiante na próxima aula. Essa questão trata de uma empresa fabricante de aviões estabelecida na China, que celebra um contrato com uma empresa japonesa para venda de aviões, serão entregues no Brasil. Bem, eu tenho aí pelo menos 3 ordenamentos. Então eu tenho 3 portas na minha frente que se abrem, né? E eu vou ter que saber como que eu vou escolher. E é uma escolha, né? Por isso que esse método talvez não seja o melhor. É uma escolha baseada em alguns elementos aí que constituem a essência desse método. Então, qual é o direito aplicável? É a minha pergunta, né? Que direito, essa norma, né, que na verdade, vai me dizer qual é o direito aplicável, é uma norma indicativa que a gente chama de norma indireta. Tradicionalmente, a norma que a gente vai conhecer agora, que é a norma que vai nos dizer qual é o direito aplicável, ela não vai solucionar a lide, ela não vai dar a solução àquele caso concreto materialmente falando. Ela é uma norma que simplesmente indica, né? Ela indica a partir de quê? Cada lide,
cada conflito de leis no espaço, ela se assenta sobre uma determinada sede jurídica. E vamos traduzir isso em palavras mais simples. É justamente aquele ponto específico do direito sobre o qual se assenta o conflito. Eu posso ter uma sede jurídica, direito de família, direito de pessoas, de uma maneira geral, família, capacidade, personalidade. Posso ter um conflito em matéria de obrigações, de contratos, tributário, consumidor. Isso é a sede jurídica. Então, eu tenho que identificar essa sede jurídica. Sede jurídica, então, aquele núcleo, né, do direito que nós encontramos ao interpretar, adequar e classificar o conflito de leis no espaço. Gente, isso é o que vocês fazem o dia inteiro quando estão trabalhando com o direito. Quer dizer, vocês vão interpretar o caso concreto, vocês vão ali tentar classificar e adequar ele dentro de determinada área do direito e ali vocês vão buscar a norma aplicável. É exatamente isso. Né? Só que, no momento que eu faço essa primeira qualificação, que eu vou lá tentando, isso aqui é um contrato, muito bom, então esse contrato aqui é contrato de compra e venda. Quando eu adequei, no conflito de leis no espaço, o meu problema é que eu adequo, mas eu não posso diretamente dizer que vai ser a lei brasileira que vai ser aplicada sobre exatamente aquele ponto, aquela sede jurídica que está ali, sobre o qual se assenta o conflito. Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque no momento que eu conceituar e qualificar esse conflito, eu vou ver que ele está conectado a mais de um ordenamento jurídico. Né? Então, no momento que eu localizo a sede jurídica, como eu sei que eu estou diante de um conflito de lei do espaço, como eu tenho mais de um ordenamento jurídico envolvidos naquela relação jurídica de direito privado, eu vou ter que encontrar a norma indicativa, né, que justamente é a que vai reger a sede jurídica que eu acabei de qualificar, que eu acabei de identificar, que eu acabei de reconhecer. Então, para cada sede jurídica, deverá corresponder uma norma indicativa. Por que eu digo que deverá? Né? Porque a gente tem normas tradicionais de direito internacional privado, que são normas indicativas, no nosso ordenamento. Mas a gente vai lembrar que é uma norma um pouco mais antiga, né? Uma norma que vem do regime de 2 constituições anteriores e que se atualizou recentemente, que é a norma, que é a Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. E essa norma, ela contempla ali algumas poucas sedes jurídicas. Diante da complexidade do nosso direito hoje, das nossas múltiplas possibilidades de estabelecermos relações jurídicas das mais diversas matérias, novos direitos, é necessário que haja, né, pelo método tradicional, também uma norma indicativa que vá nos dizer qual é o direito aplicável nessas novas áreas, nesses novos direitos, né? Até em áreas que já são consagradas, mas que não são cobertas diretamente pela lei de introdução. Então, deverá, por isso que eu botei a setinha aqui no slide, para a sede jurídica, você localizando a sede jurídica, necessariamente deverá haver, né, uma norma indicativa que esteja ali fresquinha, né, para levar a solução, dizer qual é o direito aplicável e aí para se aplicar o direito e solucionarmos a nossa lide, o nosso conflito. Então, sede jurídica deve corresponder a essa norma indicativa. O que é uma norma indicativa? É uma regra de conflito. Ela é uma regra que só existe quando há um conflito de normas, de ordenamentos, de leis de países diferentes. Então, é uma regra de conflito que dá a solução ao conflito de lei no espaço, indicando o direito aplicável. Então, essa norma, ela tem essa característica. Ela é uma regra de conflito e uma regra de conflito tem que ser indicativa. Porque se eu tenho 3, 4, 5 opções abertas para mim, né, ordenamento chinês, japonês, brasileiro ou americano, essa norma ela só vai ter que fazer a indicação de qual deles vai ser aplicado ao caso concreto. Né? Então, muito bem, temos a sede jurídica ela vai estar, né, ela vai estar relacionada a uma norma indicativa, mas o que é que na norma indicativa efetivamente me manda aplicar um determinado direito? O que tem nessa norma que me
indica a aplicação de um direito estrangeiro ou do próprio direito brasileiro. Essa palavrinha é o elemento de conexão. E esse elemento, ele tem diversos conteúdos, né? Diversos conteúdos, mas é ele que, de dentro da norma indicativa relacionada a uma determinada sede jurídica, vai me dizer qual é o direito aplicável. Ele, como uma expressão de conteúdo variável, vai me dizer qual é a lei aplicável. Então, a gente tem... Eu até não trouxe os textos da norma indicativa, porque eu estou muito mais preocupado em passar para vocês o método. Então, eu estou exemplificando uma norma indicativa e a presença do elemento de conexão com uma das nossas regras de direito internacional privado, que está presente no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, esse artigo 9º, ele vai dizer para a gente ali, ó, para reger e qualificar as obrigações. Bem, essa aqui é a sede jurídica que essa norma indicativa contempla. Então, em matéria de obrigações, conflitos de leis no espaço em matéria de obrigações, e aqui obrigações contratuais, em matéria de obrigações contratuais, aplicar-se-á, olha aqui a indicação, aplicar-se-á a lei do local onde se constituírem. Esse aqui é o nosso elemento de conexão. Então, se a obrigação se constituiu no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na China, então eu vou ter que aplicar o ordenamento do Japão, da China ou dos Estados Unidos. Então, para cada sede jurídica, vai existir na norma indicativa um elemento de conexão. E esse elemento varia de norma para norma, né? Então, no nosso ordenamento, nós temos essas normas indicativas tradicionalmente do artigo 7º ao 10º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora, é claro que nós temos esses elementos de conexão em outras normas jurídicas, inclusive podemos ter até em tratados internacionais. Mas a ideia é exatamente a mesma. Essa norma é uma regra de conflito, ela vai estar ali com a única finalidade, é que a partir de um determinado elemento de conexão, associado a uma determinada sede jurídica, eu vou ter indicação de qual é o direito aplicável naquele conflito de leis no espaço. Então, a ideia é exatamente a mesma quando você está falando do método tradicional de conflitos de leis no espaço, né? Nós temos outras normas também que regem o direito internacional privado, do artigo 11 ao 17, mas não são normas indicativas. Elas tratam de outras questões, como constituição de empresas estrangeiras, homologação de sentença estrangeira, aplicação de lei, né? E culmina com o nosso artigo 17, que nós já vimos. Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, do artigo 1º ao artigo 6º, trata de conflito de leis no tempo. Tá ali. Do 7º ao 17º, conflito de leis no espaço. Sendo que, do 7º ao 10º, ele traz as nossas normas indicativas, né? Então, eu fiz aqui para vocês agora um esquema que eu chamo de maquininha, né, do método conflitual, que eu espero que ajude a vocês a compreender a mecânica, né, desse método. Então, a maquininha está aqui. Olha que interessante. Eu coloquei, de um lado, a sede jurídica, e lembrando que eu estou olhando isso aqui à luz das nossas normas indicativas que estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas que essas sedes jurídicas aqui, óbvio, elas tendem lá a infinito. Eu posso estabelecer relações jurídicas para muito mais além do que essas 4 grandes áreas, vamos dizer assim. Mas vamos trabalhar na ótica da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a gente tem ali pessoas, quer dizer, o direito da pessoa, né, a sede jurídica, todos os conflitos que eu tenho em matéria de direito da pessoa, e a Lei de Introdução na norma indicativa, que é o artigo 7º, ela vai falar de capacidade, personalidade, filiação, direito de família, e o artigo 7º é um artigo que trata do direito de família
sobre diversos aspectos, nos seus parágrafos, primeiro até o parágrafo 6º, né, porque o 7º já trata de outra questão, mas também vinculada. Então, toda vez que eu tiver um conflito em matéria de direito da pessoa, e aí visto exatamente do que o caracteriza, que envolva a pessoa como aquela sobre a qual pende a questão conflituosa, eu vou ter que olhar o meu artigo 7º. Necessariamente, a minha norma indicativa que contempla a sede jurídica pessoa é o artigo 7º. E o elemento de conexão, regra geral, é o domicílio. Regra geral. Então, vem dizendo lá, para reger a capacidade, a personalidade, a filiação, os direitos de família, a aplicar-se-á a lei do domicílio. A gente vai ter digamos assim, alguns desvios ao longo do artigo 7º. A gente vai encontrar outro elemento de conexão ali, ou pelo menos uma variante desse elemento de conexão, mas a ideia geral, quer dizer, o elemento mais característico da sede das pessoas é o domicílio. Pensar que o que é que me vincula a um determinado estado e aí logo a uma determinada ordem jurídica, senão o meu domicílio. É um estatuto típico da pessoa. O estatuto típico da pessoa, ela tem como característica nessa vinculação pelo domicílio. Então, é a mesma coisa aqui. Então, toda vez que eu tiver um conflito em matéria de direito da pessoa, amplamente considerado, eu vou ao artigo 7º, e esse artigo 7º mandará que o magistrado, ou seja, quem for, aplique a lei do domicílio. Lógico que aí é o domicílio da pessoa cujo direito da pessoa está sendo questionado, né, cuja pretensão está sendo resistida. E o artigo 7º tem lá as suas variações, tá? Domicílio do casal, quando está falando de casamento e etc. Mas a ideia é essa. Muito bem. O artigo 7, a segunda sede jurídica é bens. E o artigo trata no caput dos bens materiais. E vem dizendo lá no artigo que é a norma indicativa, que é aquela que contempla a sede jurídica bens. Então, para reger os bens e as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do local onde se encontram, onde estão situados. Olha só isso. Né? Um outro elemento de conexão e até também muito lógico. Né? O que vincula um bem imóvel a um determinado ordenamento, senão o local onde ele se encontra situado. Né? Então, quando você tiver conflitos, regra geral, em matéria de bens imóveis, você vai ter que aplicar, por força de uma norma indicativa imperativa, você vai ter que aplicar a lei do local onde esse imóvel está situado. E assim a gente segue para as obrigações. Só uma observação, com relação aos bens, nós temos também uma regrinha para os bens móveis, no próprio artigo 8º, e aí há um desvio no elemento de conexão. Tem que ficar atento, muito atento a isso que eu estou dizendo. O que eu estou tratando aqui é da regra geral, mas as normas indicativas, elas têm variações nos seus parágrafos que vocês precisam depois se aprofundar. Tá? Não será sempre a situação do bem, porque o artigo 8º, ele fala também dos bens móveis. E bem móvel vincula uma pessoa através do domicílio também. Tá? Mas a regra geral, se o bem é imóvel, é a situação do bem onde ele está localizado. Né? Pois bem, as obrigações, elas estão previstas ali no artigo 9º. Então, para a sede jurídica, obrigações contratuais, a gente vai se remeter ao artigo 9º. É um artigo, inclusive, bem comentado, né, por envolver todas as obrigações contratuais, né, e vincular a solução de conflitos em matéria de obrigações contratuais a um elemento de conexão específico, determinado, e aí toda a problemática, né, e todas as críticas que se tem à vinculação a esse elemento de conexão. Mas está lá, o artigo 9º está dizendo, para reger e qualificar as obrigações, aplicar-se-á indicativa, né, a lei do local onde ela se constituiu. Então, o local onde a obrigação se constitui, onde o contrato é celebrado, é o local que vai marcar a aplicação da lei em matéria de conflitos em obrigações contratuais. É um artigo muito forte. Né? E esse artigo fala também
por extensão, na questão das formalidades desse ato, né, desse ato contratual, né, que traz determinadas obrigações, quer dizer, as formalidades. Se tiver que ser cumprida alguma formalidade no Brasil, então, ao invés de se aplicar o local onde se constituiu a obrigação, você vai aplicar a lei brasileira. Quer dizer, as formalidades extrínsecas dos atos jurídicos de uma maneira geral, e isso é muito importante quando se fala em formalidades de celebração de um determinado ato jurídico, o entendimento vem sendo que se aplica esse artigo 9º no seu parágrafo 1º, coloco ele aqui separado, ou seja, vai se aplicar a lei do local onde que determinou, fez a exigência dessas formalidades, que é o que a gente chama de a lei, o local rege a lei, locut rege atum. Então vai ser o local quando se fala de formalidades, né, que sejam exigidas na constituição desse ato. Mas a regra geral, pensando sobre a obrigação, né, de uma maneira mais ampla, a obrigação ela vai se submeter ao local onde ela se constituiu, e aqui está o elemento de conexão. Então, eu vou apagar aqui para a gente ver com mais clareza, para a gente ir por último, o último dispositivo dessa última fase da nossa maquininha, que diz respeito às obrigações, às sucessões, a sucessão e a ausência. Então, para reger a sucessão e a ausência, matéria de direito internacional privado, nós temos o artigo 10º, e lá está dizendo, para reger a sucessão e a ausência, aplicar-se-á a regra geral, a lei do local, do último domicílio do falecido. Então, a regra geral é, toda vez que eu tiver um conflito em matéria sucessória, e aí é muito importante que a gente saiba que há uma exceção para capacidade para suceder. A capacidade ela está como exceção no artigo 10º, toda vez que eu tratar de sucessão de uma maneira geral, né, vocação, colação, tudo que diga respeito de uma maneira geral à sucessão, o elemento de conexão que a norma indicativa do artigo 10 me propõe é o último domicílio do falecido. Mas, quando se trata de capacidade para suceder ou capacidade para testar, né, essa capacidade, né, e aí especificamente um tratamento para a capacidade, se aplica o domicílio, a lei do domicílio daquele herdeiro ou daquele legatário cuja capacidade está sendo questionada. Então, eu coloco na minha máquina o mecanismo de uma maneira mais ampla, mas vocês têm que saber que as grandes, que nós temos exceções em cada uma dessas normas que também fazem parte desse conjunto de elementos de conexão. E é importante porque é o que se chama, nós temos um estatuto da pessoa, e aí trabalhar o artigo 7º na sua inteireza, aí sim conhecer o estatuto da pessoa. O estatuto dos bens no artigo 8º, o estatuto das obrigações no artigo 9º e o estatuto da sucessão e da ausência no artigo 10º. Então, conhecendo essas quatro dispositivos, essas 4 normas indicativas, essas 4 regras de conflito sobre pelas grandes 4 sedes jurídicas que o legislador criou, aí sim vocês vão ter o material para trabalhar essa mecânica do método conflitual que nós vimos. Então agora vamos lá? Vamos ver os exercícios? Bem, gente, esse exercício, aliás, nós temos alguns exercícios, não deu para a gente trazer tudo para cá, lógico, né? Mas alguns exercícios nos últimos exames bem interessantes sobre conflito de leis no espaço. E eu selecionei um para esse momento, 1 ou 2, né? Na verdade foram 3 para esse momento. E eu deixo do último exame, do anterior a esse que está acontecendo agora, para o nosso próximo encontro, porque ali existe uma preocupação mais com aquela primeira pergunta que eu disse que nós temos que nos fazer no meio da nossa aula. Qual é o juízo que vai conhecer, que pode julgar esse conflito de leis no espaço? Tá? Então, vamos trazer aqui alguns exercícios.
E desse aqui da OAB, da construtora sul-africana, é um exercício, foi um dos primeiros marcos, né, da preferência por esse tipo de questão na prova da OAB. É dizendo o seguinte, em junho de 2009, aí eu marco, uma construtora brasileira assina, então, existe um local onde foi assinado um contrato de empreitada, assina na Cidade do Cabo, quer dizer, na África do Sul, um contrato de empreitada com uma empresa local. Bem, primeira coisa, no momento que a gente olha para esse tipo de conflito, de caso, de questão, a gente vai perceber que se trata de um conflito de leis no espaço. Eu tenho ao menos 2 ordenamentos disputando a solução para o conflito que emerge aqui da questão. Então, se eu estou diante de um conflito de leis no espaço, eu vou necessariamente ter que pensar aqui no meu método conflitual. Muito bem, então é um contrato de empreitada, então uma obrigação associada a um contrato entre uma construtora brasileira e uma construtora sul-africana, e esse contrato foi assinado na Cidade do Cabo, quer dizer, na África do Sul. Então há um local de assinatura na África do Sul, tendo por objeto a duplicação de um trecho da rodovia que liga a Cidade do Cabo à capital do país, Pretória. As contratantes elegem o foro da comarca de São Paulo. Vejam bem, as questões de uma maneira geral que tratam de conflitos de leis no espaço, elas vão tentar colocar as 2 perguntas ao mesmo tempo. Perguntar se vocês sabem regras de competência internacional, que nós veremos no nosso próximo encontro, se vocês sabem sobre a questão da cláusula de eleição, princípio da efetividade, etc., etc., para que vocês digam se aquele determinado Estado é ou não é competente para conhecer desse conflito, e também vão exigir vocês que saibam qual é o direito aplicável. Mas nessa questão eu vou deixar a questão o ponto do foro para resolvermos semana que vem, nossa próxima aula, né, sobre competência e sobre processo civil internacional. Mas vamos então para perguntas sobre conflitos de leis. Um ano depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos de medição das obras e não conseguem chegar a uma solução amigável. A construtora brasileira decide então ajuizar na Justiça Paulista, nós vamos ver depois se o foro de São Paulo, pela cláusula de eleição, pode ser o foro competente, uma ação rescisória, ação de rescisão de contrato, e aí com perdas e danos, etc., com o objetivo de colocar termo ao contrato. Beleza, então eu tenho um contrato de empreitada celebrada entre uma empresa brasileira e uma empresa sul-africana assinado na África do Sul, e para ser executado também na África do Sul. Vamos lá, então, o problema que é da gente. Com relação ao caso hipotético acima, é correto afirmar que olha como é que as 2 questões estão envolvidas. O Poder Judiciário brasileiro não é competente, desculpa, a gente vai ver, né, no nosso próximo encontro a questão da competência. Então, ele quer saber nessa primeira parte se ele é competente ou não, para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente do local onde o contrato é assinado. Nós vamos ver que isso aí não corresponde à verdade, mas é questão processual que a gente ainda não viu. B, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide. Está querendo saber aqui competência, que é uma outra questão. Tá? Lógico, ela só pode ser analisada em conjunto. As 2 só podem ser analisadas em conjunto. Tá? Aqui, por questão metodológica, a gente vai ver em 2 encontros. Mas é claro, para eu dizer qual é a lei aplicável, eu vou ter que dizer quem está julgando. Se for o juiz americano, eu vou ter que olhar à luz do direito americano. Se for o juiz brasileiro, à luz do direito brasileiro. Né? Então, é mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Pois bem, mas deverá basear sua decisão, agora sim, ele está falando de direito material, de aplicação da lei. Sua decisão na legislação sul-africana, pois os contratos se regem pela lei do local da assinatura. Bem, nós acabamos de sair fresquinhos da nossa máquina, já vamos ver, né, já conseguimos vislumbrar que essa questão, pelo menos no que diz respeito ao conflito de leis no espaço, em matéria contratual, em matéria obrigacional, tem, segundo a norma indicativa do artigo 9º, como elemento de conexão, a lei do local onde se constituiu a obrigação, significa onde o contrato foi assinado. Então já temos ali
a deixa de que essa segunda parte da questão estaria certa. E seguindo a letra C, mais uma vez uma questão processual primeiro, e depois a aplicação da lei, né, deverá basear sua decisão na legislação brasileira. Então, essa segunda pergunta, né, nós já vimos em cima, não corresponde à resposta correta, porque se a matéria obrigacional é a sede jurídica, então a lei aplicável, a norma indicativa é o artigo 9º, e a lei aplicável, segundo o elemento de conexão, é a lei do local onde se assinou, África do Sul, não o Brasil. E a letra D, idem, também pergunta sobre a questão processual de competência internacional e sobre aplicação de lei. Tá? Então, nós vamos ver que a resposta correta é a letra B. Vamos ver como. Sede jurídica, obrigações. Eu estou falando de um contrato de empreitada. Eu estou claramente, né, me deitando sobre uma questão obrigacional e contratual. Obrigações contratuais. Muito bem. Eu já sei, pelo meu método conflitual, que deve haver uma norma indicativa. E sei mais ainda. Eu sei que a norma é a do artigo 9º. Porque é essa norma que se refere às obrigações contratuais. E essa norma vai, através do seu elemento de conexão, que é o local onde a obrigação se constituiu, onde assinou o contrato, nos apontar para a aplicação da lei sul-africana. Claro, gente, a gente também não vai entrar especificamente nesse tema, mas a aplicação da lei estrangeira, claro, também se submete a algumas regras básicas. Ela também pode, claro, não ser aplicada, como nós vimos, se ofender a ordem pública, a soberania. A gente pode ter alguma questão de interpretação dessa norma, como é que ela tem que ser interpretada para ser aplicada no direito brasileiro, a questão da validade da norma, dela não estar sem eficácia no ordenamento, a questão da fraude do elemento de conexão. Nós temos alguns problemas que dizem respeito ao que acontece depois que nós escolhemos. O ordenamento mandou escolher a lei sul-africana. A partir daí, nasce um segundo momento, que é o momento de como que eu aplico essa lei. Isso a gente já estudou e não vamos nos aprofundar aqui. Então, nós temos algumas frases bem marcadas. Primeiro, eu tenho sempre que perguntar qual é o juízo competente, quem é que vai conhecer da lide, nós vamos trabalhar ainda competência internacional. Se eu sei quem é, agora eu só tenho que ver como é que funciona o método conflitual de uma maneira geral e depois aplicar esse método naquele determinado estado, aquele país onde está se conhecendo a demanda. Ali vai existir uma norma, uma sede jurídica, um elemento de conexão, que vai me mandar aplicar uma determinada lei. E a terceira fase, que é como é que eu vou aplicar essa lei. Essas três questões estão sempre envolvidas umas com as outras. Além, é claro, das questões de cooperação processual, realização de atos judiciais em outros países, homologação de sentença estrangeira, vocês têm que ver sempre isso como um conjunto, porque as questões podem interligar todos esses aspectos, né, do objeto específico do direito internacional privado. Muito bem, seguimos adiante então para o nosso próximo exercício. Qual a lei que regula a capacidade para suceder? Acabamos de ver, né? Está ali previsto no artigo 10. A capacidade é exceção, é a lei do domicílio do herdeiro legatário. A lei do último domicílio do decujus é a lei que se aplica para as questões outras sucessórias e não sobre a capacidade. Então está lá, parágrafo 2º. Atento, tá? Para essas exceções da regra geral. O casamento celebrado na Áustria terá validade quando? Se é um ato jurídico, terá validade. Nós reconhecemos a validade desses atos, mas esses atos não podem ofender a soberania, a ordem pública. Não há que se falar em homologação pelo STF, nem de algum ato do Congresso Nacional e muito menos de ratificação. É simplesmente uma proteção genérica do nosso ordenamento jurídico. De resto, o ato é válido e tem que ser exigido. Né? Então, artigo 17, ele aí, né, como objeto da nossa questão. E também na mesma linha, né, segundo a lei de introdução, podemos afirmar com relação à capacidade, nome, direito de família, leia-se, estatuto da pessoa, aí a gente já tem que ter diretamente em mente, estatuto da pessoa
norma indicativa, o sétimo, elemento de conexão, domicílio. Tá? Então, essa máquina tem que estar na cabeça de vocês bem sólida, para que vocês consigam responder com firmeza essas questões. É o estatuto da pessoa, o elemento é sempre o domicílio, regra geral do caput. Uma procuração lavrada em cartório também, um ato jurídico praticado em outro país, da mesma maneira, gente, terá validade, pelo menos com relação aos requisitos materiais, né, os não formais, desde que não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então, vocês veem como é que as questões iam bastante nessa linha, tá? Então, não tem perigo. O 17, vocês têm que ter ele sempre em mente. Bem, esse aqui é um exercíciozinho mais interessante também. José, de nacionalidade brasileira, era casado com Maria, que é sueca. Pronto, já tem um conflito de leis no espaço. Já tem que pensar no meu método conflitual e naqueles institutos que nós vimos. Encontrando-se o casal domiciliado no Brasil, então ele coloca o domicílio ali para saber se você sabe qual é o elemento de conexão. Durante a viagem de lua de mel na França, Maria, após jantar, veio a falecer em razão de uma intoxicação alimentar. Maria, quando ainda era noiva de José, havia realizado testamento, e aqui tem um ponto muito importante, dispondo sobre os seus bens, entre eles 2 imóveis situados no Rio de Janeiro. À luz das regras de direito internacional privado, assinale a correta. Eu estou falando aqui não da sucessão, mas da sucessão testamentária. E existe uma questão envolvida nesse ponto, que é a das formalidades. Eu falei com vocês que tudo que diga respeito à formalidade de atos, o elemento de conexão, segundo o ordenamento brasileiro, vai decorrer do artigo 9º, no que diz respeito à formalidade, o elemento do local régio ato. Então, o local onde as formalidades foram realizadas é o local, né, cuja validade se vai checar. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Se houver discussão acerca da validade do testamento, no que diz respeito à observância das formalidades, deverá ser aplicada a legislação brasileira. Não tem nada de legislação brasileira, o testamento ele foi realizado fora do Brasil, e o que você está verificando aqui são os seus elementos extrínsecos, a validade extrínseca desse ato. B. Se houver discussão acerca da validade do testamento, no que diz respeito à observância das formalidades, porque se eu não estou dizendo respeito à observância das validades, o ato no seu objeto é válido, pode ser aplicado no Brasil desde que não viole a nossa ordem pública, deverá ser aplicada a legislação inglesa, local em que foi realizado o ato de disposição de última vontade de Maria. Bem, gente, é exatamente isso que nós falamos e há justamente o entendimento já consolidado da doutrina, enfim, com base nesse artigo 9º, que ele tem validade para qualquer ato jurídico, ele é aplicável para qualquer ato jurídico, quando se diz respeito à validade formal. E é isso que o exercício quis de vocês. Não uma validade material, mas uma validade formal. Tá? Eu tenho mais alguns exercícios sobre essa temática que nós vamos trabalhar justamente no nosso próximo encontro, que eles concentram os 2 aspectos, né? O aspecto processual e o aspecto material. Então, o que eu quero, na verdade, propor para vocês é que a gente discuta mais alguns exercícios agora de uma forma mais abrangente no nosso próximo encontro. Bem, vamos fazer agora um resumo, né? Que nós vimos hoje. Então, hoje nós trabalhamos basicamente o objeto específico do direito internacional privado, que é o método, que, lógico, é o conflito de leis no espaço e, consequentemente, estudamos o método conflitual. Gente, é treinar, né, essa mecânica de raciocínio, é perceber que se nós temos um conflito que envolve mais de um Estado, nós precisamos ter uma lei que vai nos dizer qual é a lei que vai ser aplicada, uma norma que vai dizer qual é a lei aplicável ao caso concreto. Tá bom? Leia os artigos 7º ao 10º e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos e até lá.